Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje nós vamos falar sobre o direito eleitoral. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a advogada e professora Fabiana Heisland, mestre em Ciências Sociais, formada pela Rural, especialista em Direito Público e Privado, feito na Emerge, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito, membro da Associação Brasileira de Ciências Políticas, membro do Instituto Brasileiro do Direito Constitucional, leciona há mais de 12 anos no direito, tanto para graduação como para pós-graduação. Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite, é uma honra tê-la aqui. Olha que nós suamos a camisa para conseguir uma advogada que falasse sobre o direito eleitoral e aí a nossa amiga lá, a professora Carla Veloso, nos indicamos, então quero lhe agradecer muito. Porque eu agradeço. A gente está passando por um período eleitoral e pinta uma série de dúvidas e então eu quero te agradecer muito por vir participar aqui do nosso pedacinho. Eu agradeço a oportunidade, até porque a gente não tem uma cultura de direito eleitoral, né? Não é disciplina mínima em nenhum curso do Brasil, nenhum curso de direito, e é disciplina eletiva em universidade privada, que eu tenha conhecimento pós-graduação lato sensu, numa universidade de São Paulo, ou seja, a gente não tem realmente uma cultura de direito eleitoral e é uma pena, porque os alunos saem formados mas sem se dedicarem à área que é específica. Não é um braço do direito constitucional, é uma área específica do direito eleitoral, bastante ampla, com muita coisa para se estudar, se refletir. E uma coisa que eu percebi é que é um direito altamente masculino, né? Você não consegue encontrar uma advogada que milite nessa área. É verdade. É uma pena, né? Verdade, uma pena. Então vamos conversar falando um pouquinho sobre o voto nulo e o voto em branco, que é uma grande dúvida que a população tem. Isso é importante. Voto em branco e voto nulo não contam para fins eleitorais. Eles não são contados. Eles não ajudam candidato nenhum. A obrigatoriedade do voto é de comparecimento até a urna. Chegando lá, votando nulo ou em branco, há uma diferença porque no equipamento que faz a votação, nosso equipamento eletrônico, tem ainda o botãozinho do voto em branco. O voto nulo seria quando o eleitor manifestasse um número que não existe. Qualquer número, 000, por exemplo, é um número de ninguém, aí computaria como voto nulo. Votos nulos ou votos em branco não são contados para fins eleitorais. Então não há diferença alguma, não ajuda ninguém nem prejudica ninguém. É um direito do cidadão de simplesmente não escolher nenhum candidato. Mas você teria uma opinião para as pessoas não votarem nem nulo nem em branco? Você daria alguma orientação nesse sentido? Não, Amanda, vou ser bem sincera para você. O voto é uma manifestação de vontade que deve se coadunar com a convicção do eleitor. É pessoal, por isso a proteção na urna, por isso aquele espaço, por isso tantos cuidados em não levar celular, não ser acompanhado de criança, porque é a hora que o cidadão tem o direito subjetivo de se manifestar a respeito da sua vontade política. Então eu considero que votar nulo em branco ou em algum candidato deva ser algo que deva ser escolhido sem nenhuma influência. Eu acho que é a consciência do eleitor. O direito dele como cidadão, naquele momento é só dele. Sim. Isso aí. Explica uma coisa também que a população de um modo geral, eu acho que não só a população que desconhece o direito, como muitas pessoas que não militam no direito eleitoral e não têm tanto conhecimento. Para quem não comparece no dia que for votar, são tantas histórias que se contam que as pessoas ficam em dúvida. Explica um pouquinho pra gente, se você não for votar, o que acontece? O não comparecimento na urna implica um não exercício de um direito, na verdade um direito-dever, porque é dever do eleitor comparecer até a urna e manifestar qualquer que seja a vontade. Então o fato dele não comparecer e não justificar no tempo hábil, que é concedido pelo tribunal, isso traz uma consequência, um impedimento, ele fica numa situação irregular.
não é ilícito no sentido de combinar alguma pena ou de haver alguma sanção pecuniária, que vai ter que pagar um valor exorbitante, nada disso. O que acontece é que ele fica em situação irregular. Ah, mas na prática, que consequências isso vai trazer? Se ele for fazer um concurso público, sobretudo na área federal, em que há um controle bem maior, bem mais contundente do que na esfera estadual, na esfera municipal, ele tem que apresentar a certidão de quitação eleitoral. E aí, se ele não apresentar, ele não está com a documentação hábil, e aí ele pode perder o concurso por conta disso, pode perder a vaga, pode perder a inscrição. Essa é a consequência prática. Como é que resolve isso? Comparecendo até a sessão eleitoral e pagando a multa, que é no valor hoje atualmente está em R$3. Esses R$3 vão para o fundo partidário, é pago no banco e vai para o fundo partidário. E aí ele volta a regularizar a situação, mas ele só consegue regularizar no cartório eleitoral. Que bom, acho que foi muito esclarecedor. Vamos falar também um pouco, vamos falar sobre a reforma política, né? Que é tão falada atualmente, a necessidade de nós termos uma reforma política. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema? Vamos, Amanda, é muito boa oportunidade para falar sobre isso, porque a gente vive uma situação política muito delicada, né, em que estamos todos com os nervos à flor da pele. E por conta de todos esses acontecimentos que é de conhecimento geral, a gente sofreu aí o impeachment, existe uma divisão muito grande das correntes políticas, e ainda muito instável, e não é possível ainda, né, você definir uma ideologia desses grupos. Os grupos se manifestam de diversas maneiras. Então é uma situação bastante delicada para uma democracia que é bastante recente. Né, a gente pode dizer que a gente tem uma democracia a partir de 88, né, um Estado democrático de direito em que está se procurando tornar efetivo. Então a reforma política entrou na pauta da discussão e já tem alguns anos. Esse é um assunto muito importante. Dentre todas as reformas, eu considero que a questão do financiamento público de campanha, eu quero chamar a atenção das pessoas que estão assistindo o programa para pensar sobre isso. Sobre o financiamento público de campanha. Eu acho que essa talvez seja a questão mais importante, mais relevante, porque envolve a questão tributária, a questão fiscal e o controle das contas dos partidos políticos, que hoje é inexistente. É feito um controle em ano eleitoral e é feito um controle anual, mas a gente percebe que esse controle não é efetivo, tanto de escândalos aí que a gente percebe de caixa 2, de doações irregulares para as campanhas. Com sorte, a gente tem uma legislação bastante recente, que é a legislação a partir de 90, a partir de 88, né, você já começa com uma legislação eleitoral bastante nova, que revogou parte do Código Eleitoral e trouxe uma série de institutos que visam exercer esse controle. E a gente está tendo esse resultado agora. Daí tantos escândalos, né, sobre o financiamento das campanhas. Eu creio que é preciso pensar na questão se é conveniente para a nossa democracia que o financiamento de campanhas ainda saia do bolso do cidadão exclusivamente pelo caminho da tributação. Eu acho que é importante a gente pensar não como uma solução, mas como um problema a resolver. Com certeza, é bom mesmo. Isso é importantíssimo. Vamos falar um pouquinho do nosso sistema proporcional dos votos e majoritário? Isso, que é uma dúvida também muito grande, né? Então explica pra gente um pouquinho sobre como funciona o sistema proporcional dos votos. Esse é o mais complexo, porque o sistema majoritário é adotado para eleger os chefes de executivo e os senadores. Os chefes do poder executivo nas 3 esferas federativas, na presidência da república, governadores de estado e prefeitos. E os senadores, que são aqueles que representam as unidades federadas perante a União. Então, cada unidade federada, cada estado membro da federação tem 2 senadores. São eleitos pelo sistema majoritário. Ou seja, o eleitor vota naquela pessoa, o voto vai para aquela pessoa. No sistema proporcional, não. O sistema proporcional funciona da seguinte forma. Os partidos políticos que são votados. Os votos são contados pela legenda partidária. Como é que a gente sabe que é a legenda partidária? A legenda partidária é a partir do número do partido.
Então, qualquer que seja o seu candidato, o seu voto vai para o partido. Vai para ele, sim, mas numa segunda etapa de contagem. Primeiramente, vai para o partido. E aí, no caso da coligação, e a gente já conversava sobre a questão da coligação antes da filmagem, né? A coligação, ela funciona como se fosse um único partido durante o período eleitoral. Então, se você votar na coligação, qualquer candidato daquele partido que integre a coligação, o voto é da coligação. Para depois ser do partido, para então ser do candidato. Por isso é que a gente consegue perceber no sistema majoritário que houve uma votação muito alta, muito expressiva de um candidato, e é comum a gente escutar, ele não entrou. Mas o fulano teve 30 mil votos. Como assim 30 mil e entrou? Por conta da legenda partidária. Os votos no sistema majoritário, eles são contados pela legenda. Então, aquela legenda recebeu quantos votos? Que é chamado coeficiente eleitoral. E a partir daquele coeficiente eleitoral, ele vai ter aquele partido ou coligação, vai ter um número de cadeiras. Então, se a eleição, porque as eleições proporcionais são para o parlamento, seja federal, municipal ou estadual. Então, tem quantas cadeiras no parlamento? São 518 cadeiras no parlamento. Então, aquele partido, tirando o Senado Federal, que são 81, sobram as cadeiras da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, o sistema é proporcional. Votação daquele partido, coligação, recebeu X votos. O coeficiente eleitoral é aquele, dividido pelo número total de votos, você vai achar o número de cadeiras. É uma matemática um pouquinho complicada, porque tem o cálculo das sobras. O importante é que o eleitor saiba, e que isso seja bastante frisado, é que ao votar no candidato, ele está votando primeiramente no partido ou na coligação. Isso é bom saber. E botando bem que quando você fala em majoritário, como a doutora estava falando, é para presidente, governador, senadores e prefeitos. E proporcional é quando você vai votar para o vereador, para o deputado federal e para o deputado estadual. Isso. Porque sempre baixa essa grande dúvida, né? Paira essa grande dúvida na cabeça do eleitor. Fala um pouco também sobre, você já falou um pouquinho sobre a coligação dos partidos, então fala um pouco sobre o voto do eleitor quando ele vai para um outro partido, que aí você começou a falar um pouquinho da coligação, que eu ia te fazer a pergunta, mas você já respondeu, falando dos sistemas. Vamos falar um pouquinho quando é o voto daquele eleitor, só para ele saber que às vezes ele vota no candidato, que é de um determinado partido, mas houve a coligação e aí aquele voto dele acaba não indo para aquele candidato que ele acreditava que fosse. Na verdade o voto vai para o candidato, é que o candidato pertence a um partido que está coligado. E a coligação, ela funciona como se fosse um único partido. É um acordo entre os partidos que se registram no TSE no ano eleitoral, no período, né, em que se promove os registros dos partidos políticos que vão lançar os seus candidatos, e aquela coligação lança os seus candidatos. Então essa contagem é interna entre os partidos, de acordo com a legislação do partido político, que é a Lei 90, 96 e 95. E a regulamentação que o TSE profere todo ano a respeito do funcionamento das coligações partidárias. Qualquer que seja a votação, falou que é para deputado federal, estadual ou para vereador, toma cuidado. Porque você não está votando na pessoa necessariamente, você está votando principalmente no partido ao qual ela pertence. E se esse partido estiver coligado, você está votando na coligação. Ai, que bom, muito esclarecedor. Vamos agora para a nossa brincadeirinha? É uma brincadeira que eu sempre faço com todas as convidadas. Eu falo uma palavra e o que vier na sua cabeça você me responde. Ok. Vamos começar com direito? Justiça. Empoderamento. Liberdade. Mulher. Força. Feminismo. Convicção. Liberdade. Básico. Fé. Do coração. É o coração. Poxa, que maravilha tê-la aqui. Muito obrigada. É um Eu que tema agradeço de muita relevância, o direito eleitoral. Quero lhe agradecer muito e agradecer também a doutora Carla, que me indicou. Uma maravilha tê-la aqui. Muito obrigada mesmo. Só vem engrandecer o nosso programa, a importância de nós mostrarmos
que em todas as áreas tem mulheres e mulheres sensacionais, que têm muito conhecimento e fala com muita propriedade. Então você só veio realmente para nos fortalecer. Essa é a intenção do nosso programa, então quero te agradecer muito por ter aceito o convite. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de falar um pouco sobre o conhecimento que eu tenho e venho adquirindo e compartilhar com as pessoas, porque é muito importante, só com consciência a gente vai conseguir mudar esse país. Com certeza. Meninas, e não esqueçam, mandem mensagem pra gente, é importantíssima a participação de vocês, tá? mulheresadvogadasdoséculo21@gmail.com. E se vocês gostarem, se inscrevam lá no canal, é importante também vocês se inscreverem. E terminando agora, finalizando o programa com aquela mensagem: somos mulheres, somos meninas, forte como aço e delicadas como o mais fino cristal.